Olá, amados, bom dia, graça e paz. Eu me chamo presbítero Márcio Assis da Veiga. Quero deixar esse vídeo para despertamento da nossa fé. É um vídeo fazendo um comentário sobre o livro Retorno à Santidade. Livro muito bom, irmãos. Livro muito produtivo. Dr. Gregory R. Vriesel. Retorno à Santidade. Uma jornada individual e congregacional em direção ao avivamento, um guia bíblico para uma purificação diária e para as assembleias, ou seja, as reuniões espirituais. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Primeira edição Petrópolis, 2014. Vamos começar pela introdução. Vou fazer alguns vídeos sobre o livro, porque o livro não é grande, são apenas umas 200 páginas mais ou menos, tá, irmãos? É um livro muito bom, te recomendo. Recomendo para que você leia. Retorno à Santidade. Muito bom, irmãos. É um livro abençoado. Então vamos lá, sem mais delongas. O propósito de Deus para que eu escrevesse este livro trouxe uma motivação e urgência incríveis à minha vida. Embora eu tenha ensinado este material durante muitos anos, a vontade de Deus para que eu escrevesse se revelou a mim subitamente. Para você ter uma ideia, a urgência era tão grande que o cerne deste livro foi escrito em 10 dias. Como eu normalmente não sou rápido para escrever, isto me mostrou o mover de Deus. Eu tremendo de emoção, com a esperança de que Deus há de purificar a sua igreja. A propósito, este livro é sobre esperança. Esperança de uma nova purificação e do revestimento do poder dinâmico de Deus para cada cristão. Nossa esperança é sua vinda. Ó Rei dos Reis, vem nos buscar. Esperança de purificação, uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. Uma igreja sem disse-me-disse, só com desejo e vontade de ganhar almas para o Senhor, de agregar conhecimento, agregar comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse é o verdadeiro e genuíno avivamento. Não é pular, rodada, cambalhotas. Isso faz parte, o avivamento, a parte física, né, do avivamento, o mover do Espírito Santo faz parte. Mas o que demonstra que uma pessoa cheia do Espírito Santo é quando ela não cria contenda entre os irmãos, quando a intenção dela é ganhar almas para o reino dos céus, é agregar conhecimento, é crescer na graça, crescer no conhecimento, instruir as pessoas. Essa é uma verdadeira, é uma pessoa com os frutos do Espírito Santo, né, irmãos? Esse é o verdadeiro e genuíno avivamento da igreja. Glória a Deus. A esperança para cada cristão cheio do Espírito Santo que deseja ver um avivamento varrendo a igreja. Esperança crescente de que Jesus está para purificar sua noiva, para que haja um grande final despertamento antes de sua gloriosa segunda vinda. Sim, apesar de tudo que Satanás está fazendo, nós ainda servimos ao Deus que pode sacudir as nações, ao Todo-Poderoso, ao Onipotente. Aleluia! Ele é o Deus de toda a esperança. A experiência de escrever este livro foi a de maior submissão e a de maior mudança na minha vida. De forma alguma escrevi estas páginas como um professor, mas como um simples aprendiz e humilde que necessita constantemente de purificação. De fato, Deus tocou e quebrantou o meu coração profundamente. Aqueles dias de intenso trabalho. Porém, este quebrantamento profundo liberou a presença de Cristo, como eu nunca tinha experimentado antes. Prezado leitor, por favor, creia que há esperança de uma vitória muito maior para você e para a sua igreja, para a igreja de Cristo Jesus, para os crentes em Jesus Cristo. De alguma forma, este material pode parecer divergente dos meus outros livros sobre oração, evangelismo e despertamento espiritual. Mas estou convencido de que a busca séria da santidade é de fato o âmago da oração poderosa
e do despertamento espiritual de toda a nação. Infelizmente, na igreja cheia de programas, entretenimentos, a purificação espiritual profunda é ignorada totalmente ou comentada rapidamente de forma superficial. Como resultado disso, o povo de Deus não está consciente, em sua grande maioria, dos refinados pecados inconfessos que extinguem o poder de Deus em suas vidas ou em nossas vidas. Veja bem, irmãos, presta bem atenção nesse parágrafo. Como resultado disso, o povo de Deus não está consciente, em sua grande maioria, dos refinados pecados inconfessos. Pecados que não são confessados diante do Pai, diante do Filho, diante do Espírito Santo. E muitas das vezes pecados que têm que ser confessados diante do pastor. Para que o pastor venha orientar a você ou eu abandonarmos esses pecados. Aquele que confessa e deixa os pecados, alcança a misericórdia. Mas quando os pecados são inconfessos, não são confessados, nem aleluia, se não são confessados, não são perdoados. E isso impede o poder de Deus em nossas vidas. E aí as pessoas vivem naturalmente, crentes naturais, crentes normais. A sua palavra não tem eficácia quando é apregoada, quando ele evangeliza. Sei que a palavra é de Deus, quem convence é o Espírito Santo. Porém, as pessoas hoje não são mais bobas, não são mais leigas. As pessoas estão pesquisando o evangelho, pesquisando muito, youtuber, Facebook, Instagram. Toda hora tem uma mensagem bíblica. Então eles não são mais leigos. Eles só não creem na Bíblia. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, se eu estiver cheio do Espírito Santo, aí sim eles vão crer, porque o Espírito Santo vai estar atuando. Você vai estar pregoando, ela vai estar ouvindo, e o Espírito Santo vai estar convencendo. Louvado seja Deus. Vamos lá. Mesmo na maioria das iniciativas de ministério, simplesmente se assume que os participantes se tenham cingido com uma purificação profunda e com oração. Da forma como a sociedade se apresenta hoje, esta suposição é incrivelmente perigosa e falsa. De fato, muitos crentes confessam que eles não estão certos como podem. Que eles não estão certos como podem se tornar limpos e cheios do Espírito Santo de Deus. Amigos, se nós falhamos em enfatizar a purificação plena, é muito fácil cair na armadilha do trabalho febril para realizar eventos, porém sem o poder do Espírito Santo. Os eventos podem ser até realizados, mas sem o poder do Divino Espírito Santo. Glória a Deus. Quando nós tentamos fazer o trabalho de Deus na força humana, nossas palavras tendem a alcançar a mente dos homens, mas falham em penetrar nos seus corações. Ah, mas a palavra é de Deus. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que estar na vigilância. Tem que estar no jejum. Tem que estar na oração. Tem que fugir da roda dos escarnecedores. O que é roda de escarnecedores? Roda de fofoqueiros. Pessoas que falam mal das igrejas, falam mal dos seus pastores, falam mal dos irmãos. Só para criticar. Isso é roda dos escarnecedores. Não é somente com os ímpios. Com os cristãos que são escarnecedores, principalmente. A Bíblia nos diz no Salmo de número 1: bem-aventurado é o varão, é o ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação certa, tudo quanto fizer prosperará. Quer prosperar? Quer ser feliz? Quer ser abençoado? Quer ser bem-aventurado? Fuja da roda dos escarnecedores. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Continuando. Glória a Deus. Talvez essa possa ser a razão
de metade dos membros das igrejas não serem encontrados e um número preocupante de convertidos, aqui ele abre e fecha aspas, convertidos não evidenciaram um arrependimento duradouro. Ou seja, se arrependeu dos seus pecados por um pouco de tempo, depois voltou a cometê-los. E não confessaram, e não conseguem atingir nem alcançar o poder de Deus. Não conseguem ser alcançados, porque se arrependeram momentaneamente, voltaram aos pecados, não confessaram, e muitas das vezes ainda continuam na igreja. Louvado seja Deus. Então, consecutivamente, o poder do Espírito Santo não poderá ser derramado sobre essa pessoa. Livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Até aqui depois nós vamos mencionar ele de novo, né? As minhas mãos não estão encolhidas para que não possam vos salvar, nem os meus ouvidos estão tampados para que não possam vos ouvir. Mas são as vossas iniquidades que me separam de ti, diz o Senhor. Os nossos pecados nos separam de Deus, impedindo que o seu poder possa agir em nossas vidas. Só nós podemos impedir o poder de Deus em nossas vidas. Nem Satanás pode. Só nós podemos, com os nossos pecados inconfessos, como nós, ora, acabamos de ler. Glória a Deus. Um coração impuro é certamente o porquê de muitos crentes lutarem com a fadiga espiritual e com a falta do poder, abre aspas, movedor de montanhas, fecha aspas, de Deus. Porque a Bíblia diz que se nós orarmos crendo e falarmos para uma montanha, lança-te daqui abaixo, lança-te daqui ao mar, assim será feito. Mas como a pessoa não tem o poder do Espírito Santo, não será feito. A fé é um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo. Não vem de nós, é um dom de Deus, para nós não nos gloriarmos. E se a pessoa não teme a Deus, vive uma vida de pecado, pecados ainda inconfessos, o dom de Deus não pode se manifestar em sua vida. De acordo com o Salmos 68, versículo 18, olha só, Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, a falta de santidade genuína é a razão predominante pela qual Deus retém sua poderosa presença e poder. De acordo com o Salmo 66, versículo 18. Aleluia. Vamos ver aqui, né, irmãos? Já que eu estou com a Bíblia aberta, justamente o livro de Salmos. 66, versículo 18. Tu subsiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios. Deus é a nossa salvação. Tu subsiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes. Porque quando a gente recebe o dom, como esse homem aqui recebeu o dom para escrever livros, ele está escrevendo aos obedientes, ou pelo menos aos que se esforçam para ser obedientes, e aos que são totalmente rebeldes. Oposição das coisas santas e irrepreensíveis, que existe, infelizmente. Então vamos lá. De acordo com o Salmo 66, versículo 18. Salmo 66. Aqui, ó. 66, versículo 18. Ô, meu irmão, perdoa. Eu li o Salmo errado. Me perdoa aí, irmãos. Eu li o Salmo errado. Eu li 68, versículo 18. Desculpa. O Salmo correto, 66, versículo 18. Está escrito: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Me perdoa, irmãos. Errei. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Por isso que eu achei meio estranho, mas se eu atender a iniquidade do meu coração, a minha alma pediu para eu pecar. Coração é alma, biblicamente dizendo, porque o coração só tem poder para bombear o sangue. Já expliquei sobre isso em uma matéria de tricotomia. Então, se eu atender a minha alma para pecar, o Senhor não vai me ouvir.
mas o Senhor tem prazer em ouvir aquele que se esforça, luta contra o pecado e o agrada. Aí ele derrama seu poder sem medida. Embora tenhamos testemunhado uma explosão de programas e promoções durante 40 anos, as estatísticas modernas se apalidecem totalmente, mesmo diante dos menores entre os grandes avivamentos do passado. De fato, se métodos e promoções sozinhas pudessem trazer um despertamento, teríamos visto o maior avivamento na história do mundo. Ao invés disto, temos experimentado o pior colapso moral e um declínio na taxa de batismos. No entanto, este livro foi escrito em desespero. Não foi escrito em desespero, mas na gloriosa certeza de que Deus está fazendo algo maravilhoso nos últimos anos. Deus está levantando muitos líderes ungidos em um poderoso movimento de oração. Ele recentemente nos abençoou com alguns dos mais entusiasmantes movimentos para o ganho de almas e instrumentos de missões de todos os tempos. Evangelismo explosivo, Ponte da Fé, NET e etc. Além disso, um crescente número de crentes está começando a almejar uma purificação profunda e uma vida de oração mais poderosa. Realmente parece que Deus está arrumando o palco para o elemento final que deve preceder um impetuoso movimento de avivamento e evangelismo, anteceder. E qual é o elemento principal de um avivamento e despertamento espiritual? De acordo com as Escrituras, nada menos do que um maciço retorno ao arrependimento profundo, a fervente oração e a plena purificação diante o santo Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Todo mundo sabe de cor. Sem uma profunda purificação espiritual, mesmo as mais brilhantes das estratégias não terá poder para trazer um despertamento maciço à nossa nação, endurecida pelo pecado. Mesmo as elaboradas estratégias de oração terão um poder limitado sem o acompanhamento de um movimento de profundo arrependimento. De acordo com as Escrituras, somente corações limpos têm o poder de Deus. Oséias 10, 12, Salmos, que nós acabamos de ler, 66, 18, e Tiago 5, 16. Todavia, para o louvor de Deus, uma gloriosa mudança está no ar. Louvado seja Deus. Mais e mais santos estão abraçando as excelentes estratégias de oração, missões e evangelismo de hoje. E talvez mais animador seja o crescente número que está entendendo que profunda purificação e santidade não são termos de predições legalistas, mas a linguagem essencial de um relacionamento de amor com o Espírito Santo, com o Divino Espírito Santo. 1 João 3,3, Hebreus 12,14. De fato, santidade genuína traz indescritível alegria e um fenomenal poder espiritual. Irmãos, olha o teor das palavras que esse escritor Gregory, abençoado, diz para nós. De fato, santidade genuína e verdadeira traz indescritível alegria e um fenomenal poder espiritual. Ele não está preocupado somente com crentes cheios do Espírito Santo, santos, irrepreensíveis e idôneos. Ele está preocupado com cristãos felizes, alegres, bem-aventurados, cristão que tem a alegria da salvação, prazer da salvação, prazer de se abster
da presença do mal, de fugir da presença do mal, fugir da mentira, fugir da fofoca, fugir do disse-me-disse, de roda dos escarnecedores, de estar falando mal dos pastores, mal dos irmãos, mal do ministério, mal da sua igreja. Ele está falando, os crentes são felizes quando não tem essa prática. Sair do culto, falar mal da pregação, falar mal do pregador, falar mal da pessoa que dirigiu, falar mal da liturgia do culto, querer indagar porque fulano pregou, porque fulano dirigiu, pra quê? E tudo quer indagar a liderança. As pessoas que são rebeldes à liderança não podem ser cheias do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso, a igreja precisa entender isso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. De fato, santidade genuína e verdadeira traz indescritível alegria em um fenomenal poder espiritual. Por mais que o mundo esteja acabando, o mundo esteja se destruindo, como nós temos a alegria da salvação, nós superamos. Louvado seja Deus. Acima de tudo, a verdadeira santidade não é um conceito teológico abstrato. Santidade é uma pessoa. Seu nome é Jesus Cristo. Meu Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu santo nome. E se você permitir, Jesus encherá seu coração com sua gloriosa pureza e seu poder sobrenatural. Nós que temos que permitir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus não obriga ninguém. A palavra é apregoada, é ensinada. E quando a mesma é ensinada com o poder do Espírito Santo, ele toca no seu coração, você sente. A primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, foi com o nosso irmão evangelista Murilo Elias, lá de Santa Rita, Nova Iguaçu. O Murilo insistiu tanto, toda vez que o Murilo me via, Escurinho, vamos pra igreja, Escurinho, vamos pra igreja. Aí um dia eu falei, hoje eu vou pra igreja, cara. Murilo é meu amigo, pô. Eu não vou negar um pedido ao meu amigo. Nós lá de Nova Iguaçu, irmãos, estou falando assim por causa que eu sou de lá. Todos os lugares têm seu ciclo de amizade. Mas nós somos muito fiéis à amizade. Eu acho que nós somos muito amigos. E eu falei, poxa, eu vou lá visitar a igreja do meu amigo. E como eu já tinha o costume de andar social, blusão, calça, aí chamei meu amigo José Andrade, e o meu amigo Luciano Dentinho. Aí nós fomos lá. Irmãos, eu senti um arder no meu coração, uma coisa diferente. Eu não consegui levantar a mão para aceitar Jesus. Não consegui, mas eu estava muito feliz, saí da igreja muito feliz. 16 anos de idade, a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, lá perto da Brunelli. Aleluia. Então, se nós permitirmos, irmãos, naquele dia eu não permiti Jesus entrar na minha vida diretamente, mas indiretamente ele já fez morada no meu coração. Porque dali para frente eu fui criado dentro do espiritismo, né? Minha avó, minha bisavó, minha mãe, meu irmão, todos eram espíritas do candomblé. E ali é uma religião, eu já tinha minha religião, né? Eu já tinha minha religião, mas eu também não conhecia o evangelho. E ali o poder de Deus começou a penetrar na minha vida. Me converti ali não, me converti com 20 anos, 4 anos depois. Mas tem que ter a primeira vez. Faça uma visita, por isso que eu falo, irmãos, faz uma visita sem compromisso. Você não precisa levantar a mão para aceitar Jesus. Presta atenção nas orações, presta atenção nos louvores, presta atenção na palavra que está sendo ministrada. E naquele dia, pode ser que você não se converta. Naquele ano, naquele bimestre, naquele trimestre, naquele semestre, pode ser que você não se converta. Mas você já abriu uma porta para que Jesus Cristo entre na sua vida. Então é importante que você vá à igreja uma vez na semana, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, não importa. Não importa que você vá, assista ao culto, preste atenção, fique ligado. Se concentre no que está sendo apregoado, no que está sendo ministrado. E ali você vai abrir uma porta para que Jesus possa fazer morada e trabalhar na sua vida. Assim como trabalhou na minha. Minha primeira vez que eu frequentei uma igreja evangélica foi aos 16 anos.
Passou-se mais um ano e pouco, passei aí também, uns 2, 3 anos. 19 anos de idade eu ia toda quinta-feira numa igreja do Evangelho Quadrangular, que tinha no Rancho Fundo. Toda quinta-feira eu ia. E aquilo ali surtiu muito efeito na minha vida, irmãos. Muito efeito. Se hoje eu estou vivo, se Deus me deu tantos livramentos e escapes, foi o poder daquelas orações que eu assistia lá no Rancho Fundo. E o evangelista Murilo Elias. Sorriso. Vamos lá, irmãos, continuando. Acima de tudo, a verdadeira santidade não é um conceito teológico abstrato. Santidade é uma pessoa, seu nome é Jesus. Este livro é um instrumento bíblico conciso para literar indivíduos e igreja ao tipo de arrependimento que Deus requer para o próximo grande despertamento. Acima de tudo, Retorno à Santidade, que é o nome do livro que eu estou lendo, foi concebido como uma jornada de relacionamento com Deus. Na seção abaixo, com Deus, não como um programa rígido. Antes de começar este processo, é importante que os leitores antecipem os maravilhosos resultados que vêm de um encontro de purificação profunda com Deus. Na seção abaixo, eu descrevo alguns objetivos motivadores para cada leitor. Objetivos para cada leitor: capacitá-lo a tornar-se absolutamente certo de sua salvação e aceitação por Deus. Capacitá-lo a tornar-se absolutamente certo de sua salvação e que Deus o aceita. Muni-lo de instrumentos práticos e fáceis de usar para experimentar uma profunda limpeza espiritual e crescimento diário. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Ajudá-lo a alcançar entendimento prático de como confessar e vencer o pecado em sua vida diária. Experimentar vitória genuína sobre o pecado, sobre si mesmo e sobre Satanás. Olha esse tópico. Experimentar vitória genuína sobre o pecado verdadeira, sobre a si mesmo e sobre Satanás. Fornecer-lhe um guia bíblico completo para o discipulado. Santidade profunda, santificação bíblica, não é a santificação do homem, usos, costumes, mas santificação bíblica. O que é santificação? Aleluia. Aprender a morrer para si mesmo e a experimentar a plenitude do Espírito Santo diariamente. Experimentar a essência do poder, o total poder do Espírito Santo diariamente, todos os dias. Todos os dias nós precisamos de consolo, de conforto, de forças. E só a santidade nos traz isso. A oração, o jejum, vigilância, a leitura bíblica, evangelização, obediência, ausência de rebeldia. A ausência de rebeldia automaticamente gera obediência. Aprender como orar biblicamente, com o poder que move montanhas. Identificar e derrubar as suas fortalezas espirituais. Efésios 6:10. Fornecer regras práticas para revolucionar sua vida de oração diária. Fornecer regras práticas para revolucionar sua vida de oração diária. Prover-lhe um manual para ser usado em grupos de oração. Aleluia. Esses são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 objetivos motivadores para cada leitor que se interessar e ler este livro, que é muito bom, irmãos, é muito importante.
Eu estou lendo esse livro, acho que pela quinta ou pela sexta vez, não me lembro. Mas já li bastante vezes esse livro. Ao considerar estes objetivos, por favor, note que cada um deles é algo que Deus deseja para todos os seus filhos. Porém, as pesquisas revelam claramente que tais objetivos não estão incluídos na experiência pessoal de muitos crentes. Nosso propósito é fornecer um instrumento bíblico conciso para tratar de cada uma dessas áreas vitais. Enquanto a maioria dos crentes não podem atacar com afinco 10 livros grandes, muitos podem ler um que vá direto ao cerne de todos os elementos essenciais da purificação pessoal e do avivamento. Então, irmãos, esse livro é um livro pequeno, aparentemente pequeno, 200 páginas. E você pode comprá-lo, pode adquiri-lo por um preço acessível. Não é meu, nem conheço o escritor, nunca ouvi falar. Ganhei este livro e já o li umas 5, 6 vezes, porque é muito forte. Retorno à santidade. Próximo parágrafo. Retorno à santidade. Próximo e último parágrafo. É designado mais adiante como uma estratégia bíblica para vencer os problemas de pecado na igreja como um todo. Igrejas modernas frequentemente lutam com sérios níveis de apatia, desunião, imoralidade e mundanismo. Meu Deus, é muito forte esse livro, irmãos. Eu vou ler de novo, do começo. Retorno à santidade. É designado mais adiante como uma estratégia bíblica para vencer os problemas de pecado na igreja como um todo, no templo, no corpo de Cristo, as pessoas que estão dentro do templo, o corpo de Cristo. Igrejas modernas frequentemente lutam contra sérios níveis de apatia, desunião, imoralidade e mundanismo. Caros crentes, até que lidemos plenamente com o pecado em si, nossos melhores esforços serão como tentar curar um câncer com um band-aid. Até que nós não nos curemos do pecado, todo esforço, toda pregação vai ser como querer curar um câncer com band-aid. Até que se trate efetivamente o pecado subjacente, o Espírito de Deus permanecerá apagado em nossas igrejas. Somente um estudo completo da palavra de Deus pode trazer a intenção, convicção e o arrependimento, que libera a torrente purificadora do Espírito Santo. Uma enorme vantagem deste instrumento é a habilidade de apontar para muitos pecados que seriam difíceis para um pastor confrontar pessoalmente. Este recurso também contém uma seção poderosa para trazer muitos membros da igreja que são perdidos à convicção verdadeira e à salvação. A seção seguinte descreve os poderosos objetivos para a purificação e renovação da igreja. Vamos lá. Estratégias e objetivos para congregações e pastores. Fornecer aos pastores um guia bíblico prático para impactar profundamente seu processo de purificação e relacionamento com Deus. Fornecer um guia bíblico conciso para liderar a congregação inteira numa profunda limpeza espiritual. Muni-los com uma arma poderosa para a preparação da igreja para cruzadas evangelísticas, avivamentos e assembleias solenes ou para abraçar uma nova visão. Fornecer uma estratégia prática para trazer membros não salvos a uma profunda convicção e salvação. O que são membros não salvos? São pessoas que até confessam seus pecados, passam pelo discipulado, são batizados nas águas, porém o seu arrependimento não é genuíno, não é verdadeiro, não é duradouro. Passa um pouco de tempo, eles bebem, xingam palavrões, que são palavras de baixo escalão,
palavras imorais, palavras indecentes, conhecidos biblicamente como palavras torpes. E como tem crente que xinga palavrão, irmão. Vai para baixo, vai para cima, filho de uma boa mãe. E não sei o que, e não sei o que. A Bíblia condena palavrões, palavras torpes? Condena. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação. Torpe quer dizer palavras indecentes, palavras imorais, palavrões, palavras de baixo escalão. Coisas relacionadas à sexualidade que denigre o caráter e a postura de uma pessoa. Amém? Então a Bíblia fala contra palavrões. Providenciar um guia simples para a profunda purificação diária e vida de oração entre os membros da igreja. Dá aos jovens um instrumento eficaz para a purificação espiritual e um forte crescimento espiritual. Dar aos membros um instrumento eficaz para uma mudança de vida na área de discipulado, santidade e santificação. Providenciar um guia de purificação espiritual flexível, que cada pastor pode confeccionar especificamente para a sua congregação. Providenciar um manual bíblico de ajudas para a pregação sobre uma grande variedade de assuntos concernentes a avivamento, discipulado e questões morais. Novamente, objetivos tão elevados podem parecer impossíveis de serem atingidos, mas nós devemos lembrar que o poder vem com a simples exposição da palavra vinda diretamente de Deus nas Escrituras, que compõe a vasta maioria das páginas deste livro. Certamente minhas palavras não têm poder algum, mas as palavras de Deus têm todo o poder no céu e na terra. Praticamente todos os avivamentos históricos, despertamentos, ocorreram de uma só maneira. O povo de Deus foi confrontado com os seus pecados específicos através de uma intensa exposição a grandes porções das Escrituras. Amigos, nunca esqueçamos que o julgamento deve começar na casa de Deus, pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. A única maneira disto acontecer é através de uma intensa exposição às palavras diretas de Deus, que tocam em pontos específicos de nosso pecado. Este é precisamente o projeto e propósito deste material. Então, irmãos, retorno à santidade, retorno à oração, ao jejum, à vigilância. E você nota-se que o retorno à santidade, ao temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, é por intermédio da exposição da palavra de Deus. Às vezes as pessoas dizem, não é por muito falar que seremos ouvidos. Não é por muito falar. Mas quando nós apregoamos a palavra de Deus, nós temos que expô-la. Nós temos que expor a palavra de Deus de maneira que as pessoas entendam. Citar a Bíblia Sagrada, explicar os detalhes daqueles versículos que estão sendo expostos ao público, para que as pessoas entendam qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então vou parar por aqui, vou fazer uma pequena oração. E infelizmente nem todas as pessoas conseguem assistir uma pregação de 40 minutos, de 30 minutos. É um erro, irmãos. Por isso que tem muitos fracos e doentes na presença do Senhor e muitos que dormem. Dormem vivos, no sono da indolência, e muitos que Deus preparou e levou, porque viu que não ia dar frutos. E muitos Deus prepara e leva. Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Obrigado por este vídeo, por esta leitura. Que muitas pessoas possam ser alcançadas, ó Pai, por esta série de retorno à santidade. Pai, abençoa, Pai, esse final de semana, dá o livramento, o escape. Nossos familiares que não são cristãos, nossos familiares que andam de moto, nossos filhos principalmente, né? Filhos, netos, sobrinhos que andam de motos, ó Pai. Vai para os baile funk, vai para
para as baladas, bebem e sobem nas suas motos. Dá o livramento, escape aos motoboys, aos motoqueiros, aqueles que usam suas motos para passeio. Dá o livramento, escape para os motoristas de aplicativos, taxistas, motoristas de vans, o STPL, o TEC, turismo, os motoristas de caminhões, os motoristas particulares. Dá o livramento, o escape, cada pessoa com seu veículo particular de passeio, aleluia, os motoristas de BRTs, os motoristas de ônibus, os maquinistas dos trens, dos metrôs, dos VLTs. Toma, Pai, todo o transporte público do estado do Rio de Janeiro em tuas mãos. Toma Jacarepaguá, toma os moradores de comunidade, toma os policiais. Toma, Pai querido, amado e santo, o governo, aleluia, federal, municipal, estadual, a Câmara de Vereadores, os deputados estaduais, os senadores, todo o poder judiciário, legislativo e executivo da República Federativa do Brasil. Toma, Pai querido, toma esse problema mundial de enfermidade que está assolando o nosso país e o mundo inteiro. Nos cobre com teu sangue, livra a tua igreja de todo o mal. Toma, Pai querido, os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, aleluia, obreiros, auxiliares de trabalho, novos convertidos, recém-batizados. Toma, Pai querido, amado e santo, aleluia, para a honra e a glória do teu santo nome. Toma, Senhor da glória, todo o teu corpo de Cristo Jesus, a igreja em todos os países, em toda a parte do planeta. Que este evangelho, por intermédio do Facebook, do Instagram, por intermédio de todas as plataformas digitais, venham chegar ao alcance de todas as pessoas, para que possa vir um arrebatamento da igreja. Assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Um final de semana de paz, de bênçãos, de realizações, de ensinamento, de leitura bíblica, de oração, de jejum, de dedicação, consagração ao Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz. Deus abençoe.